A Câmara concluiu a votação da mini-reforma eleitoral, restabelecendo as doações de empresas a partidos políticos e a janela de desfiliação, ou seja, um prazo de 30 dias para a troca de partidos sem a perda do mandato antes do prazo final para filiação em uma nova legenda. O texto tem que ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff antes do dia 3 de outubro para valer nas próximas eleições. Para discutir essas e as outras mudanças, o Brasil em Debate convidou os deputados Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, e Mendes Tame, do PSDB de São Paulo. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV e da Rádio Câmara. Deputados, obrigada pela presença aqui no estúdio. Inicialmente, eu vou pedir para os senhores, primeiramente para o deputado Henrique Fontana, me falarem da opinião dos senhores sobre o que foi aprovado. Na opinião do senhor deputado Henrique Fontana, essas mudanças, chamadas assim de uma mini-reforma eleitoral, são o que nós precisávamos? Bom, primeiro te cumprimentar, agradecer o convite, cumprimentar o meu colega, deputado Mendes Tame, pessoa a quem eu muito respeito nesta casa, e cada um dos telespectadores e ouvintes que nos acompanham pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. A minha avaliação sobre esta mini-reforma, ela pode ser sintetizada numa frase que eu prefiro chamá-la de anti-reforma. Porque quais são os dois problemas maiores do sistema democrático brasileiro? O primeiríssimo, grande, maior problema da democracia brasileira é que ela é uma democracia cada vez mais dominada pelo poder do dinheiro. Nós temos um processo eleitoral e democrático cada vez mais dominado pela capacidade de financiar dos grandes financiadores, as grandes empresas, que evidentemente têm uma influência crescente sobre a democracia brasileira, quebrando aquilo que é o pilar fundamental de qualquer democracia, que é a frase: cada cidadão deve ter direito a um voto igual a todos os outros. Nós, na verdade, temos uma elite, um grupo muito restrito, talvez de 100, 200 grandes empresas, que, além do voto, elas detêm a capacidade de decidir as eleições, financiando o abuso do poder econômico, muito mais do que os próprios cidadãos. E isto não foi mudado em nada no processo da mini-reforma política. Por quê? Porque o Senado nos deu um lampejo, por 36 a 31, o Senado aprovou o fim do financiamento de empresas a eleições de partidos políticos. Eu sempre digo uma frase: a corrupção tem diversos motivos, diversas causas, mas uma das principais causas da corrupção é o financiamento eleitoral feito por empresas. E a Câmara, infelizmente, reverteu esta decisão, mantendo empresas no financiamento. E já te ouço, só quero colocar uma outra frase, o que é pior. De outro lado, além de retirar empresas do financiamento, que melhoraria muito a democracia do país, como já fazem outros 40 países do mundo, deveríamos ter colocado um teto de gastos nas campanhas eleitorais. Ou seja, dizer: um candidato a deputado em São Paulo, estado do deputado Mendes Tame, não pode gastar mais do que X. Um candidato a deputado federal no Rio Grande do Sul não pode gastar mais do que Y. Mas foi colocado um limite na doação que cada empresa pode fazer para os partidos. Não tem limite. Foi colocado 20 milhões de reais para cada CNPJ. Obviamente, esses grandes grupos corporativos, eles têm 5, 6, 8, 10 CNPJs. Então, por exemplo, uma grande empreiteira poderá continuar doando 200 milhões numa campanha eleitoral. Para a gente ter uma ideia do absurdo que é um doador poder doar 100, 200 milhões, a campanha na Alemanha, eu participei de um seminário a semana passada com um deputado alemão, a campanha, o custo total da campanha para os dois grandes partidos, os maiores da Alemanha, foi de 47 milhões de euros, ou seja, 200 milhões de reais. As campanhas dos candidatos a presidente que eu e o Mendes Tame apoiamos, a presidenta Dilma, eu e ele, o candidato Aécio, cada uma delas custou em torno de 400 milhões de reais. Ou seja, o dobro do dinheiro total que a campanha alemã destinou em 2013 para os dois grandes partidos da Alemanha. Certo. Obrigada, deputado Henrique Fontana. Lembrando que o senhor também foi um dos relatores das tentativas anteriores de votação de uma reforma política aqui na Câmara. Deputado Mendes Tame, o senhor concorda com essa análise que o deputado Henrique Fontana fez ou o senhor fica satisfeito com as mudanças que foram feitas? Em boa parte, o deputado Fontana,
quem cumprimento, e a você pelo convite, e a todos que aqui trabalham nessa TV Câmara e aos telespectadores, tem razão. Muitas das votações finais foram para nós uma grande decepção, porque esperávamos dar um grande avanço. Que avanço? Melhorar a qualidade da representação, dar um upgrade na representação, porque a democracia que nós temos é uma democracia representativa. Se nós não tivermos um sistema, um método de escolha dos representantes que incuta confiança, que a população neles confie, fique achando, assim não dá para continuar, nós estaremos estimulando a desconfiança e não a fidúcia, não a aproximação entre os eleitos e os eleitores. Só para lhe dar um exemplo do custo de campanha. Primeiro, a Alemanha é menor do que Minas Gerais. A Alemanha unificada ficou do tamanho de Minas Gerais. Nós somos um continente e o segundo país da América Latina é a Argentina, que tem 27 milhões de eleitores. Sabe quantos eleitores temos em São Paulo? 32. Não tem o menor sentido, não tem cabimento um deputado estadual ou federal fazer campanha para 32 milhões de pessoas para ser eleito deputado. Não tem cabimento. É uma campanha caríssima, desumana e também que não aproxima os eleitos dos eleitores, como dizia o Norberto Bobbio, condição fundamental para termos uma democracia representativa de fato. Agora, deputado Mendes também, em relação à limitação do custo das campanhas ou do valor disponível para o teto nas campanhas, o senhor concorda? Em relação à contribuição, às doações de empresas para os partidos, o senhor acha que era necessário também seguir a decisão do Senado? Eu acho que deveríamos ter limites mais baixos. Nós fizemos tetos incrivelmente altos. Nós poderíamos definir que empresas privadas ajudassem, mas quais empresas não poderiam ajudar? E nós estamos começando a tratar desse assunto. Aquelas que têm obras com os estados, que são concessionárias, que são permissionárias, que negociam com o estado. Ué, mas não sobra ninguém? Sobra. Há muitas empresas que querem ter governantes, ter representantes honestos, decentes, e cabe a nós procurarmos. Eu não vou procurar financiamento numa boca de drogas, numa boca de jogo do bicho. Eu que tenho que selecionar. Essa visibilidade que dá a internet de obrigar imediatamente que eu publique quem está doando é algo positivo. Eu poderia diminuir o teto, restringir quais empresas poderiam doar e, dessa forma, não onerar mais ainda o contribuinte jogando para o fundo partidário, que já está altíssimo o ônus das campanhas eleitorais. Mas isso foi aprovado, essa restrição às empresas foi aprovado. Mas não, é muito não alta, foi aprovada. é muito alta. Foi aprovada, como eu colocava, desculpe, É muito deputado alta, Temela. você tem razão. Imagina se você coloca um limite, aspas. Esse limite é mais ou menos, eu digo brincando assim, a gente fosse votar o plano diretor de uma cidade e alguém dissesse o seguinte, olha, essa cidade está muito adensada, então nós temos que limitar a altura dos prédios. Certo, vamos votar um limite de prédios. Ninguém pode construir um prédio maior do que 200 andares. Ora, isso não é um teto, né? Quer dizer, 20 milhões para cada CNPJ de cada empresa, isso significa que os grandes grupos empresariais vão continuar doando 100 milhões, mas 150 só para a milhões. Campanha a presidente da República, o partido. Não, para todas as campanhas. Vou doar para todas as campanhas, em toda e qualquer circunstância. E aí é que vem a pergunta, por que o Brasil não tem a coragem de fazer o que fizeram 40 outros países do mundo que retiraram as empresas do financiamento a partidos políticos e a eleições? Porque pedindo licença ao meu colega Mendes Tami,
para mudar uma palavra que ele usou, eu respeito a palavra, mas as empresas, na minha opinião, em 90% dos casos, elas não ajudam nas eleições. Elas investem com o intuito de obter vantagens futuras. Eu considero que o financiamento por empresas do sistema democrático é uma das principais causas de corrupção em qualquer país do mundo e em qualquer momento histórico de diferentes países por quais passamos, que eu estou, evidentemente, quero pensar num futuro melhor para a democracia brasileira. Porque quando se diz não vamos jogar no fundo partidário, não, eu acho que o candidato ele tem que buscar o financiamento de pessoas físicas. Do senhor que está em casa assistindo esse programa, se acredita na minha candidatura a deputado federal, em valores módicos, pequenos, por exemplo, R$1.000, R$2.000, R$500, suponhamos que colocássemos um limite de R$2.000 para um cidadão financiar. Porque a empresa não vota. A empresa é pessoa jurídica. Quem tem que decidir os rumos da democracia é o voto de cada um dos cidadãos e cidadãs em igualdade de condições. Atualmente, ainda assim, é uma camada muito pequena da população que tem R$2.000 para poder investir, digamos pois assim, bem, façamos campanhas baratas, façamos campanhas baratas. Porque se eu não arrecadar, por exemplo, mais de R$100.000, eu devo fazer uma campanha com R$100.000. Mas vamos colocar um limite, por exemplo, que no estado do Rio Grande do Sul, uma campanha a deputado federal não pode custar mais do que R$500.000. Hoje tem campanhas no Rio Grande do Sul, em São Paulo tem campanhas de R$8 milhões. No Rio Grande do Sul tem campanhas de quase R$3 milhões. Agora, por que um deputado federal tem que gastar R$3 milhões para concorrer? Por que o candidato a essa, candidata a Dilma, tem que gastar em torno de R$400 milhões para ser candidato a presidente da República? Vamos colocar um teto de R$100 milhões para os candidatos a presidente da República, por exemplo. Porque uma democracia mais barata, ela faz aflorarem as ideias, os projetos que os candidatos defendem. Uma democracia asfixiada pelo dinheiro, a corrida do ouro é que decide o resultado eleitoral. Ok, deputado. A gente vai precisar fazer um rápido intervalo, deputado Henrique Fontana, e na volta, deputado Mendes... A gente Mendes se empolga também. falando desse assunto? Bom, todo mundo, deputado Mendes também, na volta eu vou pedir a opinião do senhor sobre essa questão. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. O tema de hoje é a mini-reforma política, que terminou de ser votada pela Câmara e vai à sanção presidencial. Para conversar sobre isso, estão aqui comigo os deputados Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, e Mendes Tame, do PSDB de São Paulo. Bom, deputado Mendes Tame, eu gostaria que o senhor comentasse as últimas declarações do deputado Henrique Fontana no final do primeiro bloco e também essa questão. O texto vai à sanção da presidente Dilma Rousseff, precisa ser sancionado até o dia 3 de outubro para entrar em vigor e poder valer para as eleições de 2016. Eu queria que o senhor comentasse essa questão do limite, da possibilidade, o senhor já tinha falado, da restrição de doação das empresas, pelo menos que tem contrato com o poder público. Agora, essa questão do cidadão somente financiar as campanhas, o senhor acredita que isso seria viável? E também, se o senhor tem expectativa de que a presidente Dilma Rousseff possa vetar algum aspecto do que foi aprovado pelo Congresso? Bom, em primeiro lugar, eu acredito na nossa capacidade de definir um texto que consiga atingir os objetivos que queremos. Por exemplo, eu posso colocar um texto que diga que as empresas cujos titulares sejam os mesmos de empresas que tenham contratos com o governo, também essas empresas não poderão doar. Isso não está no texto, como disse bem o Henrique Fontana. Nós precisamos elaborar o texto, mas é o início. Esse texto que foi aprovado é o início de uma tentativa, ainda que ela seja absolutamente incompleta. Segundo, na verdade, o problema fundamental, se a gente começar a estudar bem o que está acontecendo no Brasil, é que esse voto proporcional não atende aos desejos da população brasileira.
ela acaba elegendo pessoas com 2.000, com 3.000, com 20.000 votos em São Paulo, deixando outros que tiveram muito mais votos. Mas também a saída não é o distritão defendido pelo PMDB, que serão eleitos aqueles que tiverem mais votos. Possivelmente, aquela cláusula belga que o Henrique defendia no ano passado, no ano antes, né, quando foi o relator, pudesse ser uma saída. 2013. 2013. 12. 13, 14. Foram 2 anos. O que era essa cláusula belga? Aquele que vota num partido, o partido lançou 70 candidatos em São Paulo, mas mesmo assim, o eleitor quer votar no partido, por que o partido não pode escolher e para quem ele vai dar esse voto que ele recebeu com uma delegação dos eleitores para que ele escolhesse, para que ele dirigisse a política, para que ele desse aquela visão que ele está dando e com a qual o eleitor concorda. Então, essa é a cláusula. Os votos na lista fechada são aqueles votos, só voto uma vez, mas eu quero votar no partido, eu voto naquele, sabendo que o partido vai escolher possivelmente as pessoas que dirigem o partido, que não são mais do que 5%, 10% dos eleitores. Em São Paulo, chegariam, digamos, se for 10%, a 7 deputados, somando todos. Nós não temos mais grandes figuras dos partidos para dizer, não, esse que tem que ser eleito. Na verdade, a população vai escolhendo cada vez melhor, desde que ela saiba. Você imagina que possa ter havido, nas últimas eleições, 2006, 2010, 2014, candidatos, por exemplo, em Ribeirão Preto tivemos um ex-prefeito que foi candidato a deputado federal. Na região teve 20 e poucos mil votos. Jamais seria eleito se o voto não fosse no estado inteiro. Em Mogi das Cruzes, teve um candidato, presidente do seu partido. O pai tinha sido prefeito da cidade 3 vezes. Sabe quantos votos teve na cidade? 9.000 votos. Mas foi eleito também, porque no estado inteiro teve mais de 100.000 votos. Então, isso são defeitos do sistema proporcional. Não que o voto distritalizado vá resolver tudo. Não precisa ser cada distrito um deputado. Pode ser cada distrito 7, 6, 8 deputados. Que é o mínimo que um estado pode eleger. Tem que eleger. Se Alagoas, Sergipe, eu posso ter 8, e lá há candidatos temáticos, há bons candidatos que vêm do Rio Grande do Sul, de outros estados, por que São Paulo não pode se subdividir em regiões? Isso é o grande problema e diminuiria barbaramente o custo das eleições. Não é uma troca de privado por público, de público por privado. É um custo menor, porque eu teria uma abrangência menor para cobrir no meu eleitorado. Obrigada, deputado Mendes Stame. Deputado Henrique Fontana, então a gente sai um pouco da mini-reforma eleitoral, que na verdade acabou sendo aprovada como uma alternativa ao que não foi votado, que é a reforma política, né? É isso que precisa voltar a ser discutido? E qual a expectativa do senhor? O que deveria ter sido feito e daqui para frente? Pois é. Primeiro, deixa eu até levar uma outra informação para o nosso telespectador do absurdo do que foi votado. O senhor acredita que foi votado um dos artigos dizendo que um candidato, se ele for muito rico e tiver dinheiro à vontade, ele pode colocar todo o valor da campanha dele, por exemplo, 2 milhões de reais, o próprio candidato colocar. Ou seja, aquilo que é um critério de igualdade que tem que haver nas eleições, entre ricos e pobres, remediados, não pode haver discriminação num processo eleitoral. Ou seja, a potência econômica de um candidato não pode ser o determinante no sistema de meritocracia democrático para definir se ele vai ser eleito ou não. Mas houve um limite em relação à campanha anterior. Não houve limite, no 70%, não, ao contrário. Não foi colocado 70%? O próprio deputado federal, se ele for um candidato riquíssimo,
ele pega o talão de cheques, assina um cheque de 2 milhões de reais e coloca na campanha dele. Então eu sempre dou um exemplo. Vamos admitir que uma pessoa, um líder comunitário, mora num bairro popular, ele ganha um salário de 2 mil reais por mês. Ele não tem dinheiro próprio nenhum para colocar na sua própria campanha, mas ele pode ser um grande político. Ele pode representar muito bem aquelas pessoas, né? E ao contrário, o candidato riquíssimo pode não ter nenhum mérito do ponto de vista do trabalho social, coletivo, e assina um cheque de 2 milhões e literalmente compra um mandato de deputado federal. Para as eleições do ano que vem, por exemplo, não foi colocado um teto de gasto de campanha para cargo de prefeito e vereador? Cidades com até 10 mil eleitores, 70%... É o teto aquele dos 200 andares que eu falei, né? É como se a pessoa fosse votar o plano diretor da cidade, estão construindo prédios de 20, 30, 40, 50 andares. Aí a população se move, não, os prédios estão muito altos. Não, eu tenho uma solução, vamos votar um limite de andares. Aí vota a proposta, o limite de andares é 200 andares. É isso que foi feito aqui na Câmara, infelizmente, contra a minha vontade do Tami. Agora, voltando para a tua pergunta, e também deixando claro o que eu defendo como financiamento eleitoral ideal. Eu não defendo financiamento público puro, exclusivo. Né? Eu defendo um sistema semelhante a que muitos países do mundo têm, ou seja, as pessoas físicas com valores baixos vão contribuir para as campanhas. O candidato que não consegue mobilizar ninguém para financiar sua campanha, ele é um candidato que já está demonstrando uma fragilidade e, portanto, ele não deve ter a mesma força, desde que esses valores sejam limitados, como, aliás, propõe a Ordem dos Advogados do Brasil, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Nós temos hoje uma ação direta de inconstitucionalidade sendo analisada no Supremo Tribunal Federal e, óbvio, eu espero... já houve uma maioria formada contrária. 6-1, eu espero que o ministro Gilmar Mendes conclua o seu voto. Porque o parlamento, ele dizia antes o seguinte, não, eu estou aguardando porque o parlamento está analisando uma emenda constitucional. Esta emenda constitucional não vai passar. Ela passou na Câmara. Mas não vai passar no Congresso. Porque se o Senado já votou 36-31 contra o financiamento de empresas, quem é que vai arrumar os 3/5 no Senado para aprovar a emenda constitucional? Então, a emenda constitucional terminou. Não tem emenda constitucional, que aliás seria um escândalo. Colocar na Constituição brasileira que empresas têm direito de financiar eleições é um escândalo. Deputado. Só realmente uma pessoa muito fora do contexto. Deputado Henrique Fontana, deixa eu pedir para o deputado Mendes Stamp, que o tempo da gente está esgotando, a opinião dele sobre essa colocação que o senhor fez. A emenda constitucional, que foi aprovada em 2 turnos pela Câmara, autorizando a doação de empresas a partidos. O senhor acredita que ela vai ser analisada pelo Senado ou o senhor concorda com o deputado Henrique Fontana que ela pode, por exemplo, não tramitar, pode ser congelada, digamos assim? Na minha opinião, depende da opinião do bloco da situação, que é o que determina o que faz o presidente do Senado, Renan Calheiros, que tem uma ligação com o Planalto, coisa que nós não sentimos de uma forma tão clara na Câmara. Se o Palácio disser para votar essa emenda, vai ser votada. Se o Palácio disser não deve ser votada, ela será guardada e ela morreu, como bem disse o Henrique Fontana. Ela desaparece. Agora, o que eu sinto? Que vai demorar ainda alguns anos para chegarmos a ter o voto ou a contribuição financeira das pessoas físicas. Nesse interregno, será só o fundo partidário. É muito pesado jogar o custo de todas as campanhas nesse interregno somente para a população, somente para o fundo partidário. Por isso, aquelas empresas, boas empresas, que querem um país decente, um país que realmente possamos dizer, nós estamos conseguindo enxergar mais do que o muro do fundo do quintal das nossas casas. Nós estamos contribuindo para todo mundo ir bem, e se todo mundo for bem, nós também vamos bem. Por que não? Se nós estamos construindo um país melhor, um país que seja um exemplo, nós temos sol, 14 horas por dia de sol em algumas regiões, água, terra, gente querendo trabalhar,
Tecnologia agrícola, nós podemos ser um dos países que alimenta o mundo, alimenta de alimentos que vão ser necessários, porque a população do globo vai continuar subindo até a metade deste século. E o que nos falta? Bons governos. Nós temos que ter bons governos. Nós temos que aperfeiçoar o sistema de democracia representativa. Obrigada, deputado Mendes Stame. Deputado Henrique Fontana, infelizmente, a gente pode fazer um novo encontro aqui para discutir. Eu só quero dizer uma frase, se tu me permitir, assim. Eu estou muito pessimista em relação ao parlamento mudar o sistema político brasileiro. Por isso que eu acho que nós temos que conversar com toda a seriedade com a sociedade brasileira sobre a possibilidade de uma constituinte exclusiva só para mudar o sistema político. Porque o parlamento, em N tentativas ao longo dos últimos 10, 12, 15, 20 anos, não conseguiu chegar a nenhuma mudança e tem aprofundado um sistema que está nos levando a esta crise de representatividade. Então, só para registrar isso ao final do nosso programa. Já fica registrada, então, uma sugestão para o tema de um próximo Brasil em Debate, constituinte exclusiva para a reforma política, possível ou não. Obrigada, deputado. Bom, eu conversei com os deputados Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, e Mendes Stame, do PSDB de São Paulo. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se você quiser entrar em contato com a gente, ligue para o 0800 619 619, ligação gratuita. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá!